Olá, alunos! Aqui é o professor Rodrigo do canal Rodrimelo Física e Química. A aula de hoje é a correção da lista de exercícios de Química 2 sobre a equação geral dos gases. Essa lista do dia 18 de maio. Então nós vamos fazer a correção desses exercícios. Vamos lá para a videoaula então. Então nós temos aqui agora uma quantidade de gás, na questão 1, que tem 30 litros. A pressão é 2 atm, a temperatura é 300 Kelvin. Eu quero saber o volume em ml que ele vai ocupar se a temperatura e a pressão tiverem os valores dobrados. Então a gente vai tirar os dados aqui primeiro. Nós temos o volume 1 igual a 30 litros, a pressão 1 igual a 2 atm e a temperatura 1 já está em Kelvin, vale 300 Kelvin. Eu quero saber o volume 2, V2, quando a temperatura e a pressão tiverem os valores dobrados. Então a pressão 2 é o dobro da pressão 1, 4 atm. E a temperatura 2 é o dobro da temperatura 1, o dobro de 300, 600. Já está em Kelvin. Como a gente vai trabalhar com a equação geral, nós trabalhamos com as três variáveis. P1 vezes V1 dividido por T1 igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Precisamos de todas as variáveis aqui. E vamos substituir os valores. O P1, 2 atm, vezes o V1, 30 litros, dividido por T1, 300 Kelvin, igual ao P2, 4 atm, V2 é quem nós procuramos e a temperatura 2 é 600. Primeiro multiplicamos o 2 vezes o 30, o que nos dá 60 sobre 300, igual a 4V2 sobre 600. Agora fizemos em x, onde o 300 multiplica o 4. E o 300 vezes o 4 dá 1.200 vezes V2 que acompanha. E o 600 tem que multiplicar o 60. Então 600 vezes 60 nos dá 36.000. Isola V2, ficando 36.000 dividido para 1.200. Aí a gente divide por 1.200 e obtém um volume 2 igual a 30 litros. Como o exercício que é em ml, sabemos que 1 litro possui 1.000 ml. Nesse caso, 30 litros é o mesmo que 30.000 ml. Essa é a resposta final dessa questão. Aqui nós temos, na questão 2, o volume 1, 57 litros, a temperatura 1, 27 graus Celsius, passa para Kelvin, e a pressão 1 igual a 1 atm. Nós temos a temperatura 2 de 127 graus Celsius, passar para Kelvin, a pressão 2 atm. Queremos o volume final, que seria o volume 2. Vamos sempre usar em todos os exercícios a equação geral, como lá na questão 1. A equação geral é P1, V1, T1. Então agora eu já vou colocar direto. P1, 1 atm, vezes V1, 57 litros, dividido pelo T1, que eu transformei, 300. Igual P2, 2 atm, volume 2 é quem nós procuramos, e a temperatura 2, o 127 mais 273 dá 400. Como aqui 1 vezes 57 fica 57, já podemos fazer em x. 300 vezes 2, 600 V2. E o 400 multiplica o 57, o que dá 22.800. Isola V2 e passa os 600 dividindo. Divide por 600 e a resposta fica
resposta fica 38 litros. Essa é a resposta final nessa questão. Ele queria em litros. Aqui na questão de número 3, nós temos uma quantidade de gás hélio com capacidade, então esse é o volume 1 dele, é 8 litros, e a temperatura 1 é 127 graus Celsius. Lembra que tem que somar com 273. E a pressão 1 dele é 2 atm. O volume dessa massa de gás se reduz a 3/4 da inicial. Então, eu tenho que fazer o seguinte: pegar esse volume de 8 litros, dividir por 4 e multiplicar por 3. Eu quero 3/4 do inicial. Logo, o meu V2 ficará 6 litros. Lembra que 1/4 de 8 é 2. 2/4 é 4. 3/4 é 6. E a temperatura 2 é o que a gente está procurando. E a pressão 2, que é o P2 aqui, também se reduziu a 3/4. Logo, eu vou pegar o P1, vou dividir por 4 e vou multiplicar por 3, o que vai dar um P2 de 1,5 atm. 1/4 de 2 é 0,5. 3/4, 1,5. Vamos calcular aqui a temperatura T2, usando a equação geral, P1V1 dividido por T1. O nosso P1, 2 atm. O nosso V1, 8 litros. E a temperatura 1 dá 400 Kelvin. A pressão 2, 1,5. O volume 2, 6 litros. E a temperatura 2 é o que nós estamos procurando. Primeiro multiplicamos aqui. 2 vezes 8, 16, por 400. Vamos multiplicar 1,5 vezes 6, que vai dar 9, dividido por T2. Agora fazemos em x. 16 vezes T2, 16T2, igual a 400 vezes 9, 3.600. Esse T2 ficará 3.600 dividido por 16. O que nós vamos obter? 225. Esse 225 é em Kelvin. Como o exercício está procurando a temperatura em graus Celsius, nós vamos fazer a transformação do Kelvin para o grau Celsius. Colocando aqui o 225, passando o 273 diminuindo. Então, vamos diminuir o 273, o que vai dar menos 48 graus Celsius, como a temperatura final T2. Na questão 4, o recipiente tem um volume de 50 litros, V1, a uma temperatura 1 de 0 graus Celsius e uma pressão P1 de 1 atm. Quero calcular a pressão P2 em mmHg, que ela vai ter quando o volume 2 for de 80 litros, numa temperatura 2 de 273 graus Celsius. A temperatura 1 transforma, a temperatura 2 também transforma. E usamos novamente P1, V1, T1, P2, V2, T2. A pressão 1, o volume 1, 50, e a temperatura 1, 273. A pressão 2 é o que eu quero saber, o volume 2, 80, e a temperatura 2, você vai somar ali o 273 mais o 273, que dá 546. Aqui nós vamos fazer o 1 vezes 50, vai ficar 50, e podemos fazer em x. O 273 multiplica o 80, então você vai fazer 273 vezes 80, isso dá 21.000
840, P2 acompanha. O 546 multiplica o 50, e isso dá 27.300. Isola P2, 27.300, passando o 21.840 dividindo. E aí nós vamos dividir 27.300 dividido por 21.840. Isso dá 1,25. Estamos achando a pressão. Essa pressão é em ATM. O exercício que é em mmHg. Lembra que 1 ATM vale 760 mmHg. Então, 1,25 ATM vale X. É só você multiplicar o 1,25 vezes o 760, o que dá então 950 mmHg como resposta. Na questão 5, nós temos um gás com volume de 300 centímetros cúbicos. Esse é o volume 1, 300, a uma certa pressão e certa temperatura. Quando o exercício diz certa pressão e certa temperatura, você escolhe a pressão e a temperatura. Já escolhe a temperatura em Kelvin, logicamente. Então, eu vou escolher aqui, como uma pressão 1 atm. E como temperatura 1 Kelvin. Agora ele diz, duplicando simultaneamente a pressão. Então agora, minha pressão 2 é o dobro. Se eu escolher 1, o dobro é 2. E eu vou duplicar a temperatura. Se a minha temperatura é 1, ela vai ficar 2. Dessa maneira fica muito mais fácil de você resolver. Se escolher outros valores, vai dar a mesma resposta. O que o exercício quer? Um novo volume. Eu vou procurar o V2. Olha só. P1, V1, T1. P1, 1, V1, 300, temperatura 1, igual P2, V2, T2. P2, 2, V2 é o que a gente está procurando, e o T2 é 2. 1 vezes 300 é 300. Então, vou resumir aqui. 300 sobre 1 igual a 2, V2 sobre 2. Faz em X. 1 vezes 2 fica 2, V2. E 2 vezes 300 fica 600. Isola V2, ficando 600 dividido por 2. Continua o mesmo valor de 300 centímetros cúbicos. Nada muda, então, quando se dobra a pressão e a temperatura. Quem escolher o valor inicial de 2 e dobrar para 4, ou 3 e dobrar para 6, ou 10 e dobrar para 20, sempre vai dar a mesma resposta de 300 centímetros cúbicos. Não vai alterar. Aqui nós temos, na questão 6, o volume 1 de 20 litros, a temperatura 1 de 27 graus Celsius, transformada fica 300 Kelvin, o P1 de 700 mmHg. O volume 2 é o exercício que se procura, a temperatura 2 é o 87 graus Celsius, que transformado vai dar do 360 Kelvin. Então, já transforma aqui o 87. E a pressão 2 vale 600. A pressão 1 está em mm, a pressão 2 está em mm, então não precisa transformar. Na fórmula, P1, V1, T1. P1, 700, V1, 20 litros, temperatura 1, 300 Kelvin. P2, 600, V2, que queremos, temperatura 2, 360. Faz em X primeiro, 700 vezes 20 nos dá
14.000 dividido por 300. 600 vezes V2 dividido por 360. Faz em x agora. 300 multiplica o 600. Isso dá 180.000. E o V2 acompanha. Igual 360 vezes 14.000. Isso vai dar 5.040.000. Isola V2, 5.040.000 e passa os 180.000 dividindo. Vamos dividir por 180.000 e isso vai dar 28. Essa resposta aqui é litros. Então nós tínhamos 20 de inicial, 28 litros. A resposta é a letra C. Na questão 7, nós temos o volume 1, 10 litros, pressão 1 atm, temperatura 1, menos 73 graus Celsius, soma com 273. Queremos calcular o volume 2, temos a pressão 2, 2 atm, e a temperatura 2, 127 graus Celsius, soma com 273. P1 vezes V1 dividido por T1. Menos 73 mais 273 fica 200 Kelvin. P2 vezes V2 dividido por T2. 127 mais 273 fica 400. 1 vezes 10 é 10, pode fazer em x. 200 vezes 2, 400 V2. 400 vezes 10, 4.000. Isola V2 e você vai ter 4.000 dividido por 400. Dividindo 4.000 por 400, nosso volume 2 vai continuar sendo 10 litros. Letra D, a alternativa correta. Então, nós temos um gás com volume de 20 litros, numa temperatura 1 de 27 graus Celsius, vou transformar para Kelvin, vai dar 300 Kelvin, e uma pressão de 4 atm. Esse gás passou a ter um volume de 60 litros, a pressão 2 continuou 4 atm, e nós queremos calcular, se observar as respostas para assinalar, a temperatura 2. A equação geral é P1 vezes V1 dividido por T1 igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Eu posso colocar todos os dados na equação ou observar que a nossa pressão 1 é igual à pressão 2. Nesse caso, se a pressão 1 é igual à pressão 2, eu posso cortar fora a pressão. Porque isso aqui é um sistema, então, chamado de isobárico. Pressão constante. Nesse caso, nós vamos usar só o V1 dividido pelo T1. Então, eu vou pegar o V1, 20, e o T1, 300. Vou pegar o V2, 60, e vou descobrir o T2. Faz em x. 20 vezes T2, 20 T2. 300 vezes 60, 300 vezes 60, isso dá 18.000. Fica T2 igual a 18.000 dividido por 20.
Quanto que dá a temperatura T2? Dá 900. Essa temperatura T2 de 900 é 900 Kelvin. E a temperatura T1 era 300. O que aconteceu com essa temperatura? Aumentou, diminuiu, ficou igual, dobrou, triplicou? Então você vai observar as respostas, a temperatura absoluta ficou reduzida? Não, ela não reduziu. A temperatura ficou reduzida? Não, ela não reduziu. A temperatura em Celsius triplicou? Ela era de 27 graus Celsius. Não vai dar esse valor. A temperatura em graus Celsius reduziu? Não. Então sobrou a letra E. A temperatura absoluta, que é Kelvin, triplicou o seu valor. Sim, de 300 vezes 3, ela vai para 900. 900 é 3 vezes maior do que 300. Então a temperatura triplicou. E quando fala absoluta, é em Kelvin. Chegamos ao final da resolução. Assistam essa correção. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato com o professor. Um abraço e até a próxima aula.